Olá a todos os irmãos, graça e paz. Eu espero que, na medida do possível, todos estejam bem. Gostaria de deixar registrado aqui um devocional cujo título é A Quarentena do Apóstolo Paulo. Mas calma, antes de vocês acharem que eu vou falar uma heresia, deixa eu explicar um pouco o contexto dessa mensagem. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós vemos o apóstolo Paulo chegando em Roma, capital do império naquele momento, ele chegando como um preso. E nesse momento ele fica recluso e sob a guarda da pretoriana. Então, num período de 2 anos, ele ficou preso em Roma e, segundo o próprio livro de Atos dos Apóstolos, no último versículo diz que, embora ele estivesse preso, ele pregava abertamente e sem impedimento algum. Além disso, ele escreveu 4 cartas, que são chamadas as cartas de cativeiro, que são as de Filemon, a Colossenses, Efésios e Filipenses. Então, segundo o próprio livro do Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo também ficou recluso por 2 anos. Então, podemos dizer que a quarentena dele durou provavelmente muito mais do que a nossa vai durar. Mas nesse tempo, ele também não ficou parado. Ele ainda fez muitas coisas e a mensagem é justamente isso, trazer lições de práticas e que a gente pode aplicar, embora seja um outro contexto na nossa realidade, mas coisas que nós, ao observarmos essas 4 cartas, podemos praticar e aplicar de acordo com a nossa realidade. Eu queria que vocês imaginassem, antes de começar, como foi para o apóstolo Paulo participar ou enfrentar esse isolamento durante 2 anos. Provavelmente, nesse 1 mês e pouco que nós estamos reclusos, todo mundo já deve ter surtado em algum momento, todos estamos com saudades das antigas rotinas, de ver as pessoas queridas, de participar de eventos. Então, nesse momento, todo mundo já está sentindo o peso desse isolamento. Mas imaginem vocês, para o apóstolo Paulo, o que significou aquele momento de reclusão. Então, era um homem que era muito ativo no seu ministério. Se a gente se utilizar de Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele realizou 3 viagens missionárias. E é o que tudo indica, como eu falei na aula de Colossenses, ele percorreu mais de 24 mil quilômetros, tanto por terra quanto por mar. Nesse tempo, ele fundou várias comunidades cristãs, conheceu inúmeras pessoas, ou seja, era um homem que não parava e de repente teve que parar por 2 anos e ficar recluso em Roma. Então a ideia é mostrar coisas que nós podemos aprender a partir da observação desses 4 livros que Paulo escreveu durante a prisão. Claro, a gente só vai conseguir praticar eles com a graça de Deus. Nas próprias palavras de Jesus, sem a presença dele na nossa vida, nós não podemos de fato fazer nada. Então que venhamos buscar a graça de Deus e os dons do Espírito Santo para que a gente medite e aplique isso na nossa realidade hoje em dia. Então a primeira lição que eu queria deixar, vão ser 7 lições. Claro que se observarmos esses 4 livros podemos tirar inúmeras lições, mas eu levantei 7 para também ficar mais objetivo. A primeira lição que a gente pode aprender da quarentena do apóstolo Paulo é que nesse tempo ele não deixou de ver a supremacia de Jesus. Como a gente viu na aula de Colossenses, no capítulo 1 em específico, Paulo vai enfatizar de uma maneira muito poética e muito afirmativa a superioridade de Cristo sobre a criação, sobre os anjos, sobre toda a humanidade. Então, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo vai ser muito enfatizada. Então, Paulo, ainda que ele estava preso, ele não ignorou a supremacia de Cristo, ele não duvidou do governo de Jesus. Ele poderia, naquele momento, cair na tentação de achar que o Império Romano era maior do que o próprio Deus. Ele poderia cair na tentação de pensar que César tinha mais autoridade do que Jesus. Mas, conforme a gente viu na aula de Filemon, Paulo começa a carta a Filemon dizendo: Paulo é servo de Cristo Jesus. Mas no original a palavra servo está como doulos, em grego era equivalente à palavra escravo. Ou seja, Paulo colocou que ainda que ele estivesse na prisão, ele não era escravo de Roma, ele não era escravo de César, nem tampouco de um sistema, de um império. Mas ainda assim ele considerava escravo de Cristo e a ele, somente a ele prestava honra e prestava glória. Nesse momento, eu creio que nós devemos exercitar a confiança em Deus. Independente se aparentemente estamos vivendo um caos,
mas acreditar no governo de Deus de uma maneira individual ou coletiva nos traz, sem dúvida, muito conforto e muita esperança, seja na saúde ou na doença. Nós temos que confiar nesse governo de Deus sobre as nossas vidas. Acreditar que a nossa vida não é como aquela folha que, de acordo com corrente de vento, vai sendo jogada de um lado para o outro. Mas, pelo contrário, nas palavras de Jesus, quando ele vai mostrar como ele tem um governo sobre a nossa vida, ele se utiliza de um fio de cabelo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos e nenhum fio de cabelo ou nenhuma árvore ou nenhuma folha de uma árvore cai sem a autorização dele. Então ele usa esse exemplo para mostrar como ele governa de uma maneira tão detalhada e em todos os setores da nossa vida. Então, sem dúvida alguma, quando Paulo foi preso naquele momento, muitos planos que ele tinha talvez foram frustrados. E sem dúvida alguma, nesse momento de quarentena, muitos planos nossos foram frustrados. Muitas agendas que nós tínhamos nesses meses foram cancelados. Eu tive planos frustrados e provavelmente você que está assistindo teve algum tipo de plano que foi cancelado ou adiado até então. Mas o que importa não são os nossos planos, são os planos de Deus. Porque os nossos planos estão sendo frustrados, mas nós temos que crer que é os planos de Deus que importam, e é os planos de Deus que nunca serão frustrados, porque é a vontade dele, não a nossa, que deve imperar, e de fato impera, né, na nossa realidade. Uma segunda lição que a gente pode tomar é que Paulo não deixou de ser grato a Deus. Em Filipenses 4, capítulo 4, os versos 12 e 13, Paulo vai dizer que durante as viagens e durante esse momento de reclusão, ele aprendeu um segredo. E o segredo que Paulo aprendeu nesse tempo foi o contentamento. Esse contentamento permitiu ele viver tanto em abundância, mas também em momentos de escassez de várias maneiras. Mas esse momento, com esse segredo, ele, com o contentamento, ele conseguiu, independente da fartura ou escassez, ser grato a Deus. E o fato dele ser grato a Deus, ele conseguiu entender que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. É uma carta muito bonita de Filipenses, especialmente esse verso a gente se utiliza muito, mas não é na teoria que a gente vai aprender ele. Por mais que possamos estudar Filipenses, do capítulo 3, esses versos, eu creio que nesse momento a gente pode aprender esse segredo na prática, não só na teoria. Por quê? Porque nesse momento muitos dos nossos recursos estão indo, provavelmente estamos sofrendo de escassez em alguma atividade ou em alguns bens materiais, e provavelmente ainda vamos continuar sofrendo de escassez por conta dessa pandemia. Mas sem dúvida é o momento de aprender também esse segredo, de ser grato a Deus, apesar das escassez. Não podemos continuar sendo gratos ao Senhor apesar desse momento. O John Piper tem um livro que ele diz que uma frase muito legal, que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então a satisfação no Senhor gera em nós gratidão e alegria. E justamente esse é o terceiro ponto da lição que a gente aprende. Paulo não deixou de ter alegria mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às tribulações e algemas. Se a gente for estudar a carta de Filipenses, nós vamos ver que Paulo se utiliza da palavra alegria diversas vezes, mais de 10 vezes em 4 capítulos. Inclusive, os comentaristas mostram que Filipenses pode ser considerada a carta da alegria, de tanto que Paulo se utiliza desse termo. Mas, ao contrário do que a gente pode supor, para Paulo, a alegria era resultado de algo muito mais interno do que externo, porque de uma maneira externa ele estava preso, mas de uma maneira interna ele ainda assim tinha a comunhão e a intimidade com Deus, e essa comunhão gerava nele alegria apesar do sofrimento. Então, nesse sentido, Filipenses se torna um paradoxo, porque era Paulo, um condenado, um algemado, escrevendo para uma comunidade livre, incentivando eles a se tornarem satisfeitos e contentes e plenos no Senhor. E o próprio Jesus é um grande exemplo para nós. Jesus, no momento da última ceia, os evangelhos relatam que ele comeu, e não só isso, mas cantou hinos com seus discípulos, mesmo sabendo que horas seguidas ele ia sofrer de uma maneira agressiva, o seu corpo ia ser mutilado, mas mesmo assim
mesmo com essa consciência, ele não permitiu que os momentos seguintes tirassem dele a alegria. Então ele conseguiu ter comunhão com os discípulos e não permitiu que a alegria dele fosse roubada. E esse é um grande desafio para nós. Peça ao Senhor nesse momento que a sua alegria não venha a ser roubada, pois a alegria está nele, não nas situações. Peça ao Senhor que o seu gozo, sua gratidão se mantenham, ainda que você aparentemente veja tudo desabando ao seu redor. E a quarta lição que podemos tirar é que Paulo não deixou de se preocupar com as pessoas. Ele não ficou recluso, apesar de ele estar isolado, ele não deixou de se relacionar na medida do possível com as pessoas. A gente viu na aula de Filemon que muitos comentaristas convergem na opinião que nesse momento que ele estava preso em Roma, ele conheceu Onésimo. Quem que era Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo da casa de Filemon, lá em Colossos. E nesse momento ele conhece Onésimo e discipula Onésimo e convence Onésimo a voltar para o seu antigo dono que estava presente lá em Colossos. Então por isso ele escreve uma carta, especialmente à família de Filemon, mas também escreve cartas a comunidades, a comunidade de Colossos, a comunidade dos Filipos e dos em Efésios. Então nós vemos que a tecnologia disponível para Paulo naquele momento era a carta, era o único modo de ele se relacionar. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos mais tecnologias. Então nesse momento de reclusão, nós temos percebido o valor das amizades, nós temos percebido o valor de um abraço, o valor de uma presença querida, de uma pessoa que nós gostamos. E obviamente os relacionamentos, eles não se sustentam por aplicativos. A gente não consegue construir nada só virtualmente. Só que nesse momento, justamente essa tecnologia é muito essencial. Então, ainda que você esteja recluso, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo nessas cartas que nós devemos utilizar das tecnologias para manter contato com as pessoas. Então, nesse momento, faça ligações, mande mensagem, faça chamada de vídeos, porque, sem dúvida, as pessoas precisam desabafar. E nós devemos levar a carga uns dos outros nesse momento. Apesar do isolamento, não podemos esquecer de nos relacionar com as pessoas. Obviamente, depois desse tempo, os aplicativos vão perder um pouco de valor, porque nós estamos percebendo a importância da vida fora da internet. Mas, nesse momento, não podemos ignorar isso e devemos continuar nos relacionando com as pessoas na medida do possível. A quinta lição que a gente aprende com o isolamento de Paulo é que ele não deixou de compartilhar as boas novas do Evangelho. Ele poderia pensar assim: já que eu estou preso, já que quiseram me prender, eu vou parar. Eu já viajei 3 vezes, fiz viagens longas, cansativas, cheias de tribulação, então eu vou utilizar esse tempo para descansar e não vou mais pregar para ninguém. Mas se a gente for ver em Filipenses 4, Paulo vai terminar a carta da seguinte maneira: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Em algumas versões vai dizer assim: a casa de César o saúda. E sabe o que isso significa? Significa que Paulo, naquele momento, ainda que preso, estava pregando para a guarda pretoriana. Ele não deixou de anunciar o evangelho, ainda que preso. Estudiosos falam que para o apóstolo Paulo foi feito um turno de 3 soldados por dia. Então, se a cada um dia tinha 3 soldados diferentes, durante 2 anos, estipula-se que ele teve contato com 16 mil soldados. E provavelmente esses 16 mil soldados ouviram o evangelho da boca do apóstolo Paulo. Ou seja, eles prenderam um mensageiro, mas a mensagem é impossível de se prender, é impossível de isolar o evangelho. Então, Paulo, ainda que preso, fez da prisão o seu campo missionário. E muitos, antes dessa pandemia, tinham esperanças no dinheiro, tinham esperanças na saúde, depositavam a sua esperança nos seus talentos, nos seus contatos. E veio um vírus que nós nem vemos e arranca de nós o nosso dinheiro, tira de nós a nossa saúde e permite que não tenhamos mais contatos, mas fiquemos isolados. E muitos nesse momento viram as suas falsas esperanças sendo destruídas. Mas nós queremos que nós temos uma esperança que ela é viva e ela é eterna, que ela perdura todo esse espaço de tempo e qualquer tipo de tribulação. E é justamente essa esperança que não podemos deixar de compartilhar com as pessoas.
mais do que nunca nós devemos compartilhar, porque as pessoas estão sedentas por um evangelho genuíno e verdadeiro, um evangelho centrado na pessoa de Jesus e não nos nossos desejos e no nosso próprio ego. Confesso para vocês que para gravar esse vídeo eu estou sendo desafiado, porque eu sou muito tímido para ficar olhando para a câmera e não vendo a reação de ninguém, ainda sem imaginar, mas eu penso e creio que nesse momento é necessário se utilizar dessa tecnologia, porque eu não sei quem pode receber essa mensagem e creio que essa mensagem de alguma maneira vai edificar as pessoas. Já teve vários problemas para gravar esse vídeo, a terceira ou quarta vez que estou tentando gravar, mas eu creio que o Evangelho não pode ser sonegado a ninguém. E isso vamos à sexta lição, que diz que Paulo não deixou de ser vigilante nesse tempo. Paulo entendia que quando nós vamos a Cristo, nós não recebemos pijamas para dormir em berço esplêndido, mas nós recebemos armaduras para lutar e combater um bom combate. Em Efésios 5, vai dizer que os cristãos daquela região, independente se eles acreditassem ou não, eles estavam enfrentando uma batalha. E para isso, e para suportar a cilada de Satanás, eles deveriam vestir as armaduras de Deus. Então, nesse tempo, não negligencie as disciplinas espirituais, sejam elas oração, o jejum, a adoração, a meditação na palavra, ainda que virtualmente temos que participar dos cultos online para de alguma maneira estarmos em comunhão. Então, se utilize desse tempo para fortalecer sua fé. Não permita que esse tempo você venha se relaxar nessas disciplinas espirituais, porque o diabo, o pecado, ele não entra em quarentena. Então, pouco nós devemos negligenciar. E isso a gente entra na sétima e última lição que a gente pode aprender. É que nesse momento de reclusão, Paulo não deixou de orar. Então, nessas 4 cartas, nós vamos ver muitas referências a orações, especialmente em Colossenses, vai ter muitas referências e Paulo vai se utilizar da oração como um termo lutando, batalhando. Em Colossenses 2:1, Paulo vai dizer: irmãos, eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando, quanto estou batalhando por vocês. Ou seja, Paulo se utilizou daquele tempo para interceder a favor daquelas pessoas. E nesse momento, também nós temos que utilizar esse tempo para interceder a favor dos médicos, de todos os enfermeiros, de toda a equipe de saúde que está nessa linha de frente. Nós temos que interceder e orar pelos governantes, sejam eles internacionais, nacionais, pelas lideranças principais desse mundo. Nós temos que orar e interceder pelas lideranças religiosas, pelos nossos pastores, pelos nossos missionários espalhados em diversos cantos do mundo. Nós temos que orar pela igreja para que ela se fortaleça e venha se quebrantar nesse tempo. Então, se utilize desse tempo para orar e interceder a favor desses irmãos e de toda essa situação. Bem, essas são as 7 lições que a gente pode tomar, e a conclusão que eu faço, a conclusão que podemos tirar disso tudo, é que se nós observarmos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os momentos de tribulação, os momentos de adversidade, foram justamente os momentos em que Deus mais derramou de bênçãos espirituais a seu povo. Foi no momento de exílio, longe de Jerusalém, que Daniel, na Babilônia, tem uma visão de uma estátua formada por 4 componentes diferentes, mas ele vê uma pedra que não foi lapidada por mãos humanas, que vem e destrói tudo. Então é revelado para ele que essa pedra significa um reino cujo domínio não terá fim e cujo reinado será para sempre. E nós cremos que esse reino é o reino de Jesus, é o reino de Deus que vem e é instaurado. É nesse momento de reclusão que ele tem essa revelação. É no momento de exílio na ilha de Patmos, por conta do testemunho do Senhor Jesus, que João, apesar de estar isolado, ele tem a revelação de que Jesus vem para ele e arranca o véu, e ele tem acesso a coisas extraordinárias. Então ele revela e registra isso no livro de Apocalipse. É no momento de reclusão e de prova que João tem essa revelação. É no momento de perseguição e lutando para não morrer nas mãos de Saul, que Davi escreve inúmeros salmos, inúmeros poemas que nós olhamos hoje e nos encantamos. Mas o contexto é de perseguição, é um contexto que ele está fugindo da morte. É no contexto de prisão que Paulo escreve essas cartas lindas, escreve essas cartas profundas
e que encorajaram tanto aquelas comunidades quanto nós hoje em dia. Então perceba que as adversidades, as tribulações, sempre foram momentos em que Deus se utilizou para revelar grandes coisas a seus servos e abençoar espiritualmente o seu povo. Então não ignore esse tempo. Eu creio que esse é um tempo em que nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que principalmente nos arrepender. É um tempo que precisamos voltar com o Senhor com o coração muito mais quebrantado, um coração muito mais contrito. É um tempo que nós devemos ignorar um pouco os barulhos externos e principalmente internos para ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele tem para nós nesse momento. É um tempo de arrependimento e confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos das nossas idolatrias. Quem sabe perceber que nós muitas vezes somos viciados em nós mesmos, o quanto nós idolatramos os nossos sonhos, o quanto nós idolatramos as nossas rotinas, as nossas agendas, as nossas pautas. E quando vem um vírus que leva embora todos os nossos planejamentos, todas as nossas rotinas, nós vemos que muitas vezes sobra pouco de nós além dessas rotinas, além desses afazeres. Então, eu creio que é um tempo de nos arrependermos e buscarmos a Deus de uma maneira muito mais fervorosa, tanto como comunidade quanto individualmente. E o apóstolo Paulo, nesse momento que ele estava recluso durante 2 anos, na casa de Filipenses, no capítulo 3, especialmente no verso 10, ele vai demonstrar e vai confessar um desejo que ele tinha. É interessante que Paulo não fala que ele desejava ser solto, Paulo não desejava mais conforto, ele não vai falar que ele queria mais bens. Paulo vai falar que o que ele queria mesmo, ainda que com algemas, ele queria conhecer mais a Jesus. Então ele afirma: eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Eu quero nesse momento ser encontrado, ser achado nele. Então esse é o desejo de um algemado na quarentena de 2 anos. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Que essa seja o nosso desejo, que esse seja a nossa maior vontade, o nosso maior anseio, conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, ser encontrado nele, ser achado nele em meio a esse caos. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que possamos ver que o isolamento nunca foi, a perseguição, as provas nunca foram motivos para a gente abandonar a nossa fé em Deus. Pelo contrário, são momentos que nós temos a oportunidade de nos arrependermos e conhecermos mais a Cristo. Que Deus abençoe a você e te conceda grandes bênçãos na tua vida. Amém.